Apesar que eu vou deixar esse comecinho do vídeo, pessoal, na aula do YouTube. Bom, feitas as ressalvas do começo da aula, vamos começar esse semestre finalmente falando de sistema digestivo. Para falar de sistema digestivo, antes, nós vamos precisar falar do tecido muscular liso, tá? Semestre passado falamos do tecido muscular cardíaco, e agora vamos falar do tecido muscular liso. Em alguns aspectos eles são parecidos, em outros são diferentes, tá? Mas o tecido muscular liso é o tecido que reveste os órgãos ocos do nosso corpo, as nossas vísceras. Então, órgãos como bexiga, intestino, os diversos segmentos do intestino, serão compostos pelo tecido muscular liso. Tá? Então, o estômago. Então, para eu falar da função desses órgãos, a gente precisa entender o tecido muscular liso, porque ele vai ter uma característica de contração diferente do coração. Claro, se a função desses órgãos é diferente, consequentemente, o comportamento do tecido também vai ser diferente nesse aspecto. Beleza? Salvo o tecido hepático, que é composto única, pura e simplesmente por células hepáticas, por hepatócitos, né? São células próprias do fígado, mas os outros órgãos do nosso sistema, boa parte dos nossos órgãos viscerais são compostos por tecido muscular liso. Bom, características principais que diferenciam o tecido muscular liso do tecido cardíaco e do tecido muscular cardíaco e do tecido muscular esquelético, tá? O tecido muscular liso, ele é disposto para fazer contrações musculares mais fortes e para manter essa contração muscular por um período de tempo maior. Tá? Então, a disposição do músculo liso vai ser diferente nesse aspecto. Elas são fusiformes, né? Elas têm esse formato de certa forma elipsoide, mas mais achatado nas extremidades, né? Possui um núcleo central único, oval, e fazendo a diferença de uma miofibrila para a outra, tá? Então, cada miofibrila vai ser separada, nesse caso, pelo núcleo da célula muscular lisa, diferente do músculo esquelético, onde o núcleo ficava mais externo à fibra, mais localizado mais perifericamente à fibra. O músculo liso, como eu já falei anteriormente, ele é o músculo que vai compor a parede das nossas vísceras, dos nossos órgãos ocos, então parede do estômago, parede do esôfago, parede do intestino delgado, parede do intestino grosso, parede da bexiga. Esse músculo, ele possui muitas mitocôndrias, o que confere a ele uma característica aeróbica muito forte, tá? Como assim aeróbica? Eu tenho dois grandes tipos principais de metabolismo, de maneiras para produzir energia: aeróbico e anaeróbico. Aeróbico eu utilizo principalmente oxigênio como fonte de energia, e o anaeróbico eu vou utilizar principalmente outras vias, né? A mais utilizada é o carboidrato, é a nossa glicose. Então, o músculo liso, ele é um músculo que vai utilizar grandes quantidades de oxigênio para a produção de energia. Ele gasta muita energia, tá?
Outra característica importante, quando nós estudamos sistema muscular, falamos da fibra do músculo cardíaco, nós vimos que o músculo, ele era, a miofibrila era composta por 2 filamentos de actina e um filamento central de miosina, né? E aí, no caso, a miosina interagia com o filamento de actina. Aqui, no meu músculo liso, eu terei um filamento de miosina e vários filamentos de actina rodeando esse filamento de miosina, tá? Envolvendo ele tridimensionalmente, em 3 dimensões. O mecanismo de contração, ele é o mesmo, ele é semelhante, tá? Só que assim, ele não tem uma placa motora voluntária. Então, assim como o coração, a contração do músculo liso não depende da minha vontade, depende da função do próprio órgão, tá? Então, o músculo cardíaco, ele é autônomo, ele gera os impulsos elétricos para poder fazer a contração e relaxamento dos átrios e dos ventrículos, e ele vai bater mediante as minhas necessidades. Se eu precisar de mais energia, se eu estiver fazendo atividade física, ou se eu estiver estressado, o músculo cardíaco vai trabalhar mais, enquanto se eu estiver de boa aqui na calmaria assistindo às Olimpíadas, ele vai trabalhar menos, bem menos. Os nossos órgãos, as nossas vísceras, trabalham também de maneira autônoma. Então, eles não trabalham mediante a nossa vontade. O meu coração não, perdão. O meu estômago, se ele precisar fazer contração, ele vai fazer contração mediante as suas necessidades, mediante a demanda de trabalho para digestão de bolo alimentar ou de quimo presente no estômago. O estômago não vai fazer nenhum tipo de contração, nenhum tipo de peristalse, mediante a minha vontade ou não. Eu não tenho controle sobre o estômago. A mesma coisa sobre o esôfago, a mesma coisa sobre o intestino. O intestino não vai absorver mais ou menos por estímulo próprio. Característica do músculo liso. O músculo liso, assim como o músculo cardíaco, ele é extremamente dependente de cálcio, tá? Ele tem vesículas localizadas próximo ao retículo sarcoplasmático, chamadas cavéolas, cavéolas, e essas cavéolas, elas armazenam uma quantidade extra de cálcio, tá? E aí, por que eu estou falando do cálcio? Vamos voltar lá no começo no começo do conteúdo de sistema circulatório, sistema cardiovascular. Quando nós falamos da contração do músculo cardíaco, nós víamos que para o músculo em si, eu precisava de quantidades extras de cálcio para aquele músculo funcionar. E no potencial de ação do meu músculo cardíaco, eu também precisava de cálcio para poder fazer o meu potencial de ação rápido, que é aquele potencial de ação que eu tenho um platô. Então eu precisava de cálcio no coração para ter o potencial de ação para estimular a célula cardíaca a contrair e também para fazer funcionar a contração da célula muscular cardíaca. Por isso que o coração tinha canais de cálcio e dependia mais do cálcio do que o músculo esquelético, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Como o músculo liso, ele precisa fazer contrações em determinadas situações, contrações intensas, e manter essa contração por muito tempo, eu vou precisar de cálcio para fazer o potencial de ação e para fazer a ativação da fibra muscular lisa para ela poder contrair. Tá? Por exemplo, no trabalho de parto, o útero,
ele precisa fazer uma contração longa, precisa fazer uma contração forte, para que eu possa realizar o parto do bebê, para que eu possa fazer a transposição do bebê para fora e o bebê possa nascer. Para isso, falando, claro, de um parto normal, o meu útero precisa contrair para rolar o parto. Essa contração precisa ser forte e ela precisa ser sustentada por um período maior de tempo, tá? E aí, no caso, essa contração, que ela é também, nesse caso específico da função do útero durante o parto, ela é voluntária, eu preciso de uma estrutura muscular que possa manter as fibras contraídas por muito tempo. Tá? Então, é por isso que eu utilizo cálcio. O cálcio vai ser necessário para eu manter essa contração por um período maior de tempo. Vamos falar daqui a pouco, mais adiante. O músculo liso, dependendo do órgão localizado, ele pode ser unitário ou multiunitário, tá? E aí isso depende muito da função em questão do órgão presente. Alguns órgãos, do qual eu não preciso fazer uma contração tão intensa de todo o órgão, eu vou ter a presença de tecido muscular liso visceral ou unitário, uma unidade única, do qual todas as fibras vão contrair na mesma direção e ao mesmo tempo. Outros órgãos, eu teria um tecido muscular liso multiunitário, tá? Quer dizer o quê? Quer dizer que as fibras poderão contrair em momentos diferentes. Por exemplo, quando eu vou falar da função do intestino, tem a contração do intestino delgado e do intestino grosso, ela é chamada de peristalse, tá? Ela não acontece em todo o segmento do intestino ao mesmo tempo. Ela acontece em parte a parte do meu intestino. Parte a parte, eu vou contraindo o meu intestino, tá? Essa contração, ela serve tanto para a parede do intestino entrar em contato com o quimo, que é o bolo alimentar processado pós-processamento do estômago, entrar em contato com o quimo e absorver esses nutrientes do quimo, como também para movimentar o quimo ao longo do intestino e ir absorvendo o máximo possível desses nutrientes e também liberar espaço para o próximo quimo chegar até o meu intestino, para eu continuar absorvendo os nutrientes do meu alimento, tá? Então, essa contração é chamada de peristalse e ela não exige que todo o intestino contraia ao mesmo tempo. Então, eu tenho a presença no intestino de tecido muscular liso multiunitário segmentado para que diferentes partes do intestino possam contrair em momentos diferentes. Tá? Agora, por exemplo, se eu estiver falando do útero, durante o trabalho de parto, todo o útero precisa contrair ao mesmo tempo. Todo ele. Neste caso específico, eu preciso de tecido muscular liso visceral, para que a contração de todas as fibras sejam coordenadas e eu possa fazer o máximo de força pelo máximo período de tempo necessário. Aqui, antes de falar da contração, aqui nessa foto nós temos a principal característica do tecido muscular liso é essa. Quando a fibra contrai, ela consegue reduzir o comprimento dela em até 80% do comprimento original. Diferente das fibras do músculo
esquelético e do músculo cardíaco, que conseguem só reduzir o seu comprimento original em 30% durante a contração, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que a fibra do músculo liso consegue fazer uma força maior. Se ela consegue fazer uma contração mais forte, ela consegue fazer uma força maior. Além de conseguir fazer uma força maior, ela consegue sustentar essa contração com essa grande força por um período maior de tempo. Beleza? Então, essa é a principal função e distinção do músculo liso em relação aos outros músculos. Eu consigo ter uma redução maior do comprimento durante a contração, gerando consequentemente mais força de contração muscular, e também consigo manter essa contração por um período de tempo maior. Vamos verificar como ocorre a contração do músculo liso, tá? Quer dizer, como ocorre a contração, não. Aqui vamos verificar o quanto esse músculo contrai. O quanto ele consegue contrair. Ó, aqui, ó, nós temos uma fibra muscular do músculo liso, tá? Grandona. E essa fibra vai contrair. Ela está relaxada, ela vai contrair. Ó. Olha o quanto ela consegue reduzir do seu tamanho original. Tá? O que isso significa? Mais força de contração muscular. Se ela reduz todo esse tamanho durante a contração, eu estou fazendo mais força. E ela consegue manter essa contração por um período de tempo maior. Beleza? E aí, ó, aqui vai uma curiosidadezinha. Deixa eu voltar para o slide. Lembram, vocês vão lembrar, que eu falei aqui, ó, que a fibra, ela é posicionada, a miofibrila, ela é posicionada tridimensionalmente. Eu tenho, diferente do músculo cardíaco esquelético, que eu tenho um filamento de miosina entre dois filamentos de actina, para poder ter contração e relaxamento, aqui eu tenho um grande filamento de miosina envolto por vários filamentos de actina. Então, na hora que a fibra do músculo liso contrai, ela contrai de maneira fusiforme. A miosina, ela puxa todos os filamentos de actina ao mesmo tempo. E depois ela relaxa. Então ela puxa todo mundo ao mesmo tempo consigo e relaxa. É por isso que ela é disposta dessa forma, no formato fusiforme, e é por isso que quando ela contrai tanto em relação ao tamanho original. Tá? Justamente porque ela é disposta diferente. Eu tenho um grande filamento de miosina envolto por vários filamentos de actina. E aí esse filamento de miosina, ele se liga a todas as actinas e traciona todo mundo aqui para o centro da miofibrila ao mesmo tempo. E aí eu traciono todo mundo ao mesmo tempo, eu consigo fazer uma contração de toda a minha miofibrila com maior intensidade, reduzindo mais o seu comprimento original e gerando mais força de contração muscular. Então, características da contração do músculo liso. O músculo liso, ele tem uma contração lenta e tônica, tá? Lenta, ele demora mais a contrair, e tônica, porque a contração dele é feita para gerar
uma força maior em relação ao músculo esquelético, em relação ao músculo cardíaco. Contração lenta também está relacionada ao metabolismo. Vocês vão lembrar que eu falei no começo da aula que ele tem característica, ele tem um metabolismo predominantemente aeróbico, tá? Todas as fibras musculares com predomínio de metabolismo aeróbico, elas demoram mais para fazer a sua contração. Só que essa contração, ela consegue ser mantida por longos períodos de tempo. Fibras anaeróbicas, que não vão utilizar oxigênio, conseguem fazer uma contração mais rápida. E fibras aeróbicas fazem contração mais lenta, tá? O músculo liso, ele tem contração lenta e tônica. Então eu consigo fazer uma contração lenta, só que eu consigo gerar uma grande quantidade de força em virtude da disposição e da forma como a fibra do músculo liso ela é formada, tá? Além disso, eu tenho um mecanismo aqui chamado mecanismo de trava. Esse mecanismo de trava é justamente esse mecanismo que permite com que a fibra permaneça contraída por longos períodos de tempo, sem que eu precise ficar colocando ATP, sem que eu precise ficar gastando energia para manter essa contração por um longo período de tempo, tá? Diferente do músculo cardíaco, que eu tinha o mecanismo de pontes cruzadas, onde o filamento de miosina ligava a cabeça no sítio ativo da actina e tracionava a actina para a região central da miofibrila, aqui eu vou ter pontes cruzadas com polarização lateral. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que um lado da miosina vai puxar os filamentos de actina numa direção e o outro lado vai puxar o filamento de actina na outra direção, tá? Então, como nós vimos no vídeo, é como se eu fizesse a contração da fibra do músculo liso como se ela estivesse de fato se torcendo. Quando ela contrai, eu tenho uma parte do músculo, uma parte da miofibrila tracionando os filamentos de actina para um lado e a outra parte tracionando esses filamentos para o outro. E aí acontece isso aqui, ó. A fibra do músculo liso, ela contrai girando. Ela contrai no movimento circulatório. Por isso que ela consegue diminuir tanto o seu tamanho. Justamente por eu ter um filamento de miosina rodeado por vários filamentos de actina, na hora que eu contraio esses filamentos ao mesmo tempo, eu consigo tracioná-los. Uma face eu traciono para um lado, a outra eu traciono para o outro, e aí eu reduzo o comprimento da fibra muscular lisa mais do que eu reduziria, por exemplo, o comprimento da fibra muscular cardíaca ou muscular esquelética. Bom, as fibras do músculo liso não têm troponina e a sua contração ela é regulada pela presença do cálcio. E aqui nós vamos voltar lá no começo da nossa disciplina, quando nós falamos de segundo mensageiro, a gente estava começando o sistema hormonal, que eu falei para vocês que tinha um segundo mensageiro chamado cálcio-calmodulina, complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo cálcio-calmodulina é o complexo responsável por ativar a contração do músculo liso, tá? Então, aqui eu vou precisar do cálcio para gerar o potencial de ação, que é totalmente dependente do cálcio, para ativar
a cabeça da miosina durante a contração muscular e também para manter a minha contração muscular sustentada. Então, aqui, aquele mesmo esquema. Eu vou explicar para vocês, primeiro, como funciona o sistema, depois a gente entra com o videozinho e aí eu vou apontando parte a parte o que está acontecendo. Então, vamos lá. Gera o potencial de ação, estimula a fibra do músculo liso, entra cálcio dentro da minha fibra muscular. Até aí, mecanismo parecido com a contração do músculo cardíaco, tá? O cálcio que entra na célula, ele vai se ligar a uma estrutura chamada calmodulina. Calmodulina, tá? O cálcio, quando se liga à calmodulina, forma o complexo cálcio-calmodulina. Deixa eu até mudar aqui, que aqui eu, por algum motivo, coloquei na época errado. Edição também em tempo real, continua na nossa aula. O complexo cálcio-calmodulina vai atuar como um segundo mensageiro, tá? Ele vai atuar para ativar uma enzima que vai ativar a função da minha miosina. Então, diferente da contração do músculo liso, onde o cálcio se ligava à troponina, movimentava a troponina, retirando o filamento de tropomiosina do sítio ativo da actina, para que o sítio ativo da actina ficasse livre para a cabeça da miosina se ligar. Aqui, o complexo cálcio-calmodulina vai ativar uma enzima chamada miosina quinase, tá? Que é uma enzima presente aqui na cabeça da miosina, do músculo liso. A miosina quinase, quando ela está ativada, ela vai fosforilar o sítio ativo da miosina para que eu possa ter a ligação do ATP na cabeça da miosina. O ATP aqui vai ser importante porque eu vou precisar de energia para fazer a minha contração muscular funcionar, tá? Então aqui, diferente do músculo cardíaco, onde o ATP chegava e se ligava à cabeça da miosina, eu preciso de uma enzima para permitir a ligação do ATP na cabeça da miosina, tá? Então, mais uma vez, o cálcio entra na célula, ele se liga à calmodulina, forma o complexo cálcio-calmodulina. O complexo cálcio-calmodulina vai até a cabeça da miosina e ativa a miosina quinase, que é uma enzima que vai permitir a ligação do ATP à cabeça da miosina, tá? Quando eu ligo o ATP à cabeça da miosina, aí sim, a cabeça da miosina vai ter energia o suficiente para se ligar ao sítio ativo da actina e poder fazer a contração do meu músculo liso, tá? E aí, assim, quando eu gasto esse ATP, eu faço a contração do músculo liso. Aqui, especificamente, se eu não tiver ATP, eu consigo manter a minha contração por um período de tempo, tá? Enquanto o cálcio estiver ligado no complexo cálcio-calmodulina, estiver ativando a cabeça da minha miosina, eu consigo manter o mecanismo de pontes cruzadas ativado. Então, diferente do músculo cardíaco,
onde quando acabava o ATP eu desmanchava a minha contração muscular, aqui, se eu tiver ainda cálcio presente, eu consigo manter o sistema de pontes cruzadas. Então, quando o músculo liso precisa manter uma contração por um período longo de tempo, eu gasto esse ATP e o próprio mecanismo de ligação do músculo liso consegue manter essa contração por um período maior de tempo. Tá? E aí, para eu desmanchar essa contração muscular, outra enzima presente aqui na cabeça da miosina, chamada miosina fosfatase, quebra o meu ATP, e aí o ATP se desliga da actina e a minha fibra do músculo liso relaxa. Tá? Então aqui percebam que eu preciso de duas enzimas ativadas para fazer a contração e o relaxamento do músculo liso. A miosina quinase, para que eu possa permitir a ligação do ATP à cabeça da miosina e se ligar à actina. E a miosina fosfatase, que vai justamente quebrar o meu ATP, liberando energia, e, consequentemente, desligar a cabeça da miosina do filamento de actina. Aqui, galera, nós temos a nossa membrana, tá? E aqui eu vou ter a atuação dos segundos mensageiros, tá? Então, vamos pular direto para a parte que o cálcio entra na célula. Eu vou ter a entrada de cálcio na minha célula. O cálcio vai se ligar à calmodulina e vai formar o complexo cálcio-calmodulina, tá? Cálcio-calmodulina ativa. O complexo cálcio-calmodulina vai ativar a miosina quinase, tá? Deixa eu só voltar aqui, ó. Não, antes, aí. Vai ativar a miosina quinase, e a miosina quinase é a enzima que vai permitir a ligação do ATP na cabeça da miosina, tá? Ativei a miosina quinase. E agora a minha miosina quinase, ela vai ser responsável pela ligação do ATP na cabeça da miosina. Aqui eu tenho como eu falei para vocês, a fibra do músculo liso, no filamento de actina, eu não tenho a presença de troponina, tá? Aqui eu tenho uma representação genérica no vídeo, só para a gente entender como vai funcionar a contração do músculo liso, mas eu não tenho a presença da troponina. Então, o sítio ativo da actina, ele fica exposto, só que nesse caso, eu preciso do cálcio não para expor o sítio ativo da actina, mas para ativar a cabeça da miosina para receber o ATP e poder se ligar ao filamento de actina, tá? O complexo cálcio-calmodulina, ele, quando se liga à cabeça da miosina, permite a ligação permite a ligação do ATP, da nossa molécula de ATP, e aí quando a molécula de ATP se liga à cabeça da miosina, aí eu tenho força suficiente para poder contrair, no caso, para poder me ligar à actina, fazer o sistema de pontes cruzadas e fazer a contração muscular, tá? Depois que eu faço esse procedimento, depois que eu faço a contração muscular, outra miosina, a miosina fosfatase, vai fazer a degradação do ATP, e aí eu perco a energia
que eu tinha para poder movimentar a cabeça da minha miosina e desfaço a minha contração muscular, relaxo a minha fibra muscular. Aqui ele está colocando numa ordem diferente. Se por um acaso eu não tiver ativação da miosina fosfatase, esse processo aqui, ó, de pontas cruzadas, ele consegue ficar ativado por um período maior de tempo, tá? Que é o que nós chamamos de mecanismo de trava. Então, ó, aqui atrás, peraí, eu preciso do cálcio ligado à calmodulina para formar o complexo cálcio-calmodulina e depois ativar a miosina quinase. Então aqui, ó, quando eu tenho a miosina quinase ativada, eu tenho a presença do cálcio nesse composto. Eu tenho o cálcio, a calmodulina, formando o complexo cálcio-calmodulina, e a miosina quinase, todas ativadas ao mesmo tempo. Tá? Então, esse mecanismo de pontes cruzadas, ele está acontecendo pela presença de cálcio. Então, é por isso que a fibra do músculo liso depende essencialmente de cálcio para poder fazer a contração. Porque eu preciso ativar o sítio que vai se ligar ao ATP na cabeça da minha miosina e, consequentemente, manter a minha contração muscular. Fiz a contração muscular, a miosina fosfatase, ela faz a degradação do ATP em ADP, adenosina difosfato mais fosfato, e encerra a minha contração muscular. E aí depois eu começo um novo processo. Sítio ativo presente para poder fazer... Era para dar um clique só. Meu mouse está ruim, às vezes ele dá 2 cliques. Sítio ativo disponível para ligação do ATP à cabeça da miosina. Cabeça da miosina se movimenta, se liga a outra região da actina, faz as pontes cruzadas, e aí eu consigo fazer a contração do músculo liso, tá? Aqui, ó, tá um pouco feia a imagem, mas aqui dá pra gente diferenciar essas estruturas. O que está em vermelho é filamento de actina e o que está em amarelo é filamento de miosina, tá? Então percebam que os filamentos de actina vão fazer um movimento circular em torno do filamento de miosina, tá? Quando a miosina se liga e traciona o filamento de actina, é que nem a gente se enrolando na coberta à noite. Eu faço um movimento, eu atraio o filamento de actina para próximo da miosina e faço um movimento rotacional. Por isso que eu falei que uma região da actina vai tracionar uma região da miosina vai tracionar a actina para um lado e a outra região vai tracionar a actina para o outro. Vou fazer um movimento rotacional. E aí, com esse movimento rotacional, eu consigo fazer uma contração muscular mais forte e consigo reduzir o comprimento em 80% aproximadamente da fibra do músculo liso. Tá? Ó, movimento rotacional aqui, ó. Essa parte em vermelha são os filamentos de actina. E aí eu vou fazer um movimento rotacional em torno da miosina e aí eu consigo fazer a contração do músculo liso. E aí, só para finalizar, aqui eu não vou explorar tanto, não, porque para entender a função do músculo liso não é tão relevante. Quando nós estudamos potencial de ação, eu falei do potencial de ação da fibra do músculo esquelético, que é um potencial de ação nessa configuração, e eu falei do músculo cardíaco, que tem uma configuração totalmente diferente.
Eu destaquei parte a parte de cada potencial de ação, porque a função do músculo esquelético e do músculo cardíaco é diferente e o potencial de ação desses dois músculos são diferentes necessariamente também, tá? Aqui, eu não vou passar parte a parte do potencial de ação do músculo liso também. O que eu quero que vocês saibam é o potencial de ação para gerar contração do músculo liso é semelhante ao que nós já vimos do músculo esquelético e do músculo cardíaco, tá? E eu tenho dois tipos. Eu tenho o potencial em espículas, nesse formato, e eu tenho o potencial com platô, tá? Que é um potencial mais lento também de ser gerado. O potencial de ação do músculo liso, ele é predominantemente ativado pelos canais de cálcio. Então, eu também vou ter abertura dos canais de cálcio, terei uma despolarização, repolarização, hiperpolarização e retorno ao estado de repouso. Alguns órgãos que necessitam fazer uma contração mais intensa, como é o útero, como é a bexiga, por exemplo, eu vou ter o potencial de ação com platô, potencial de ação lento, tá? Que é um potencial de ação que vai durar um período de tempo maior e, consequentemente, vai permitir uma contração maior do músculo liso. A maioria dos órgãos com músculo liso utilizam o potencial de ação rápido ou em espículas, tá? Então, é o potencial de ação gerado de maneira rápida em alguns segmentos do órgão, tá? Então, eu vou ver esses potenciais de ação atuando em espículas, por exemplo, no intestino, tá? Eu não faço a contração do intestino, de todo o segmento do intestino como um todo ao mesmo tempo, né? Eu faço a contração em um segmento, depois eu faço a contração em outro, depois eu faço a contração em outro, e assim sucessivamente, fazendo um movimento chamado peristalse. A gente vai estudar nas próximas aulas, tá? Então não há necessidade de eu gerar um potencial de ação mais intenso por todo o segmento. Eu gero pequenos potenciais de ação em alguns segmentos desse órgão. Então, a configuração ela é semelhante ao do músculo cardíaco e do músculo esquelético, só que os dois tipos de potencial que eu tenho são potencial de ação rápido em espículas e o potencial de ação lento. Ambos os potenciais de ação serão ativados com a abertura dos canais de cálcio. Tá? O potencial de ação lento ele vai ter uma ação maior do cálcio justamente para ter o platô, enquanto nos potenciais de ação rápido eu vou ter a abertura do canal de cálcio só para gerar o potencial de ação. Assim como o sódio gera o potencial de ação na fibra do músculo cardíaco e do músculo liso, aqui quem gera o potencial de ação do começo despolariza a célula no músculo liso é o cálcio, tá? Mas são essas as principais informações que vocês precisam saber, porque não, não é tão relevante para entender como o órgão funciona eu saber parte a parte o potencial de ação do músculo liso. Então, aqui a gente só dá uma passada, só não tem necessidade. No coração tem, porque no coração o potencial de ação rápido atua nas fibras, o potencial de ação lento atua no nó do sinusal, no nó do atrioventricular, para gerar o estímulo elétrico para ter a contração do coração. E no músculo esquelético, porque o comando é voluntário, e também para a gente entender como funciona um potencial de ação. Tá? Aqui, como a gente já sabe como funciona o potencial de ação, a única diferenciação que eu faço é dependente o potencial de ação no músculo liso é dependente de canais de cálcio, e eu tenho dois tipos, em espículas ou em platô. Alguns órgãos onde eu preciso de contração pontual, eu vou ter o potencial de ação em espícula, outros que eu preciso de uma contração mais demorada, potencial de ação com platô. Beleza? Dúvidas? Coloquei bonequinho de dúvida nesse slide.
Tentar mudar o layout desses slides, que é meu layout velho, desde quando eu entrei na Fema. Tranquilo, galera? Verdade, professor. Agora o senhor tem que colocar aqui é doutor. Não. Eu tava pensando mais... Peraí, quem que... Foi a Maria Vitória? Falou? Isso. Não. Não há necessidade. Eu acho que aqui seria legal trocar a carinha do slide, né? Trocar a cor, trocar a forma, tudo. Mas o título, tu não... Título é legal, por exemplo, quando você vai pedir bolsa. Né? Aí quando você é doutor, é para pedir umas bolsas mais caras, mais legais. Tá? Mas na aula não, na aula não. Aqui a gente não tem distinção. Mas é nóis. Vou lembrar da dica aí. Vamos lá, galera. Vamos falar então, começar então a falar da propulsão e da mistura dos alimentos no sistema digestivo. Aqui, vamos começar a falar do que vai acontecer com o alimento em cada segmento do sistema digestivo. Tá? Como eu falei em aulas passadas, nós não conseguimos produzir os nossos nutrientes. A gente não consegue produzir a glicose, não consegue produzir lipídio, não consegue produzir proteína. Tudo vem de fora. Tudo é externo. Oxigênio também a gente não consegue produzir. Produz CO2, que é uma maravilha, mas oxigênio não produz. Tudo vem de fora. E vem de fora de onde? Vem de fora dos nossos alimentos. Vem de fora da comida que eu como, vem de fora da água que eu bebo. Tá? Então, o sistema digestivo é o sistema responsável por pegar esses nutrientes que vêm da face externa do meu corpo e disponibilizar esses nutrientes para o meu organismo. Tá? Então, as duas principais funções do sistema digestivo: digestão e absorção de nutrientes e expulsão dos resíduos alimentares, no caso das fezes. As gerações dos anos 80, 90 para cá, é uma galera que já começou a pensar em entender melhor a questão sustentável. Né? Acho que a geração Z é a geração que está levando mais isso a sério, mais até que a minha geração levava anteriormente. Então, a gente está numa pegada de sustentabilidade, de reaproveitamento de recursos, de tentar poluir o ambiente o menos possível, que é uma coisa que o nosso corpo faz desde sempre. Desde sempre, desde sempre, desde sempre. O nosso corpo ele tenta produzir ou permanecer com a menor quantidade de elementos tóxicos possível dentro de si. Tudo que eu não preciso, que for gás, eu libero na minha respiração, no caso, na forma de dióxido de carbono. Tudo que eu não preciso que for sólido, em pequenas quantidades presentes na circulação sanguínea, eu retenho no sistema renal e libero na forma de urina. E tudo que eu não preciso dos alimentos, ou o que eu não consigo mais absorver dos alimentos, eu... Puta, que branco que deu agora na minha cabeça. Nossa, você pensou um negócio agora nada a ver. Tudo que eu não preciso dos alimentos, eu absorvo ao máximo e depois eu vou expelir para fora do meu corpo, na forma de fezes. Tá? Então, de tudo que a gente come, o nosso corpo ele tenta degradar e absorver o máximo possível. O máximo possível. É por isso que eu tenho diversos segmentos só para degradar a minha comida. Tá? Então eu tenho a região que vai fazer a mastigação, que vai degradar as partes maiores do meu alimento.
Depois eu faço a deglutição, a passagem do alimento das vias superiores para o meu estômago. No caso da minha boca, para o meu estômago. No estômago, eu vou passar por outro processo de degradação, só que agora é degradação química. Na boca eu faço a degradação física do alimento, mastigando. E no estômago eu faço degradação química. Eu vou adicionar um ácido pesadíssimo dentro do nosso presente no nosso suco gástrico. E esse ácido, ele vai degradar as estruturas do meu alimento em quantidades menores para facilitar a absorção dos nutrientes pelo intestino. Antes de chegar no intestino, quando o alimento sai, quer dizer, quando ele sai do estômago e vai para o intestino, no começo do intestino, numa região chamada duodeno, eu vou ter a liberação de outras substâncias, no caso, suco pancreático e bile, para degradar ainda mais o meu alimento em pedaços menores ainda. Por quê? Eu tenho que fazer toda essa degradação porque o meu intestino ele não absorve substâncias grandes, substâncias macro. Ele só absorve micro. Então, quanto menor tiver o meu nutriente, mais fácil é para o meu intestino absorver. Então, se eu pegar um pão, se eu pegar um lanche completo e colocar no intestino, o intestino vai ficar encostando naquele lanche, mas não vai conseguir absorver nada. Male-male é o que tiver ali na superfície do pão, ou que escorrer de gordura. Do resto, ele não vai conseguir absorver nada. Eu preciso degradar aquele lanche em vários pedaços, na degradação física, na minha mastigação. Depois eu passo para o estômago, degrado também de novo em vários pedaços, numa degradação química, para depois passar pelo intestino, adicionar outras substâncias para degradar ainda em pedaços menores, para aí sim fazer uma pasta gigante, e aí o intestino conseguir encostar nessa substância, absorver e conseguir trazer o nutriente do alimento para o meu corpo. Tá? Então é por isso que a minha digestão ela é tão complexa, demora tanto. E aí, claro, todo o segmento do intestino delgado, aqui embaixo, todo o segmento do intestino delgado, ele vai absorver parte a parte o que der de nutrientes. No intestino grosso, eu continuo absorvendo nutrientes também, mas eu absorvo mais água, alguns íons, algumas substâncias menores. E aí o que sobra, o que eu não consigo absorver, o que eu não consigo tirar energia, enfim, o que sobra do meu alimento é formado, o meu bolo fecal é formado as minhas fezes, e as nossas fezes nós defecamos. A gente vai no banheiro e faz o nosso cocôzinho. Tá? Então, nosso organismo é feito para reaproveitar o máximo possível de tudo que os nossos alimentos disponibilizam, porque a gente não produz energia. Quer dizer, a gente não produz os nossos nutrientes. A gente consegue pegar esses nutrientes e produzir energia, mas nosso corpo não tem nutriente, então eu tenho que pegar eles de fora. Professor, a planta produz a sua própria energia também? Não. Ainda que ela faça fotossíntese, ela precisa da luz para poder fazer o metabolismo através da luz, que é a fotossíntese. E ela também vai precisar de outros nutrientes presentes na terra, vai precisar de água para poder produzir energia e manter a sua estrutura. Tá? Aqui eu vou destacar as principais estruturas para a gente poder entender mastigação, deglutição, degradação do bolo alimentar no estômago e formação do quimo, depois absorção de nutrientes no intestino. O alimento vem primeiramente para a nossa boca. Na boca eu vou fazer a mastigação com os dentes, ou seja, eu vou fazer o processamento mecânico desse alimento, eu vou quebrar ele em partes menores, de maneira mecânica.
E na boca, eu vou ter a presença da saliva no meu alimento. A saliva contém substâncias responsáveis pela degradação do alimento também. Tá? Eu tenho a amilase, que começa, por exemplo, ela inicia o processo de quebra das partículas de carboidrato. Eu tenho a pitialina, que vai atuar na quebra de proteína. Então, além da mastigação, da ação mecânica, as minhas glândulas salivares vão produzir a minha saliva e a saliva vai começar o processamento químico do meu alimento. Esse alimento ele será deglutido, né? A deglutição é o movimento mecânico para transporte do alimento da boca pelo esôfago até o estômago, que é quando a gente engole o alimento. O esôfago, peraí que eu já pulei algumas partes aqui. O alimento passa da boca pela faringe. E aí lembra que eu falei que a faringe tem duas saídas? Ela tem uma parte que vai para a laringe e vai para o sistema digestivo e a outra que vai para o esôfago. O sistema digestivo não, pessoal. Vai para a laringe e sistema respiratório. Laringe e sistema respiratório, que a gente viu semestre passado. Da laringe passa para a traqueia, da traqueia vai para os brônquios. Tá? É aqui a passagem do ar. Essa via vai estar fechada. Agora nós vamos, da faringe, nós vamos passar para o esôfago. O esôfago é uma estrutura central aqui. Bom, vocês já estudaram essa parte de anatomia, só passar rapidinho para a gente poder. O esôfago é uma estrutura central responsável por transportar o alimento até o estômago. Cadê o estômago? Aqui, ó. Quando o alimento chega no estômago, o alimento ele vai ser misturado com uma substância química chamada suco gástrico. O suco gástrico, dentre outras substâncias, tem ácido na sua composição, que é o ácido um dos mais fortes que a gente tem na natureza, com pH 2,1 aproximadamente. E esse ácido, ele vai fazer a degradação do nosso alimento. Enquanto eu estava fazendo a mastigação, eu estava fazendo o processamento mecânico desse alimento, estava quebrando ele em várias partes, esse ácido também vai quebrar em várias partes, só que do aspecto químico, tá? Um ponto interessante, o alimento de quando eu vou comer, quando eu começo a mastigar, depois quando eu formo as fezes, quando ele passa pelo meu organismo, ele vai mudando de nome. Enquanto ele está do lado de fora da minha boca, é alimento normal, vai, macarrão, chama macarrão. Quando eu mastigo esse macarrão, ele deixa de chamar macarrão e ele se transforma em bolo alimentar. O bolo alimentar é o macarrão mastigado, processado mecanicamente, que vai passar pelo meu esôfago e vai chegar no meu estômago, aqui embaixo. O estômago vai misturar o bolo alimentar com o suco gástrico. Quando o bolo alimentar se mistura com o suco gástrico, ele deixa de chamar bolo alimentar. Ele passa a se chamar quimo. Não é mais bolo alimentar, é quimo. Tá? E aí, beleza. O quimo é formado no estômago, sai do estômago, passa pelo duodeno, vai sofrendo a absorção de nutrientes por todo o intestino delgado, depois por todo o intestino grosso. E aí, ao final do intestino grosso, eu tenho o quimo já não é mais quimo, ele é bolo fecal ou fezes. E aí, ao final do intestino grosso, formo as fezes, vou lá, faço meu cocôzinho, faço a defecação e mando ele embora na natureza. Tá? Então o alimento passa pela boca, pela faringe, pelo esôfago, o bolo alimentar. O bolo alimentar chega no estômago, se mistura com o suco gástrico, vira quimo.
sai do estômago e entra no duodeno, aí ele vai entrar em contato com o suco pancreático, a bile presente na vesícula biliar, vai sofrer reações químicas, vai continuar quimo, vai passar por todo o intestino delgado, todo o intestino grosso, e ao final do intestino grosso, depois que eu já tiver absorvido tudo que eu tiver de absorver, eu vou ter a formação do bolo fecal. E aí é quando eu faço a defecação. Há muito tempo atrás, teve um debate presidencial que um dos candidatos à época falou uma heresia durante o debate. Primeiro, foi extremamente preconceituoso o que ele falou, e ele falou uma heresia. Ele falou que órgão excretor não se reproduz. Falei, pô, órgão excretor não se reproduz. Não, de fato, órgão excretor não se reproduz. Só que quando eu fui ver, ele estava falando do sistema digestivo. Mais especificamente, ele estava falando do reto, que é por onde eu faço a defecação. O reto, ele faz parte do sistema digestivo. Quando eu falo de sistema excretor, eu estou falando do meu sistema renal. Eu estou falando de rins, bexiga e uretra, tá? Mais uma vez, eu sei que vocês já estudaram essa parte de anatomia, mas estou dando esse toque porque a gente costuma fazer essa confusão. Quando eu vou eliminar fezes, eu vou fazer defecação, tá? E a defecação, ela faz parte da digestão dos alimentos. A defecação é o final do meu processo digestivo. Se eu estiver falando de excreção, eu estou falando da função dos rins, eu estou falando da filtragem renal e da produção de urina.